Se uma pessoa incorpora uma entidade, mas na pergunta me disseram mais especificamente, incorpora uma pombagira, ela precisa de alguém ali para instruir a entidade de que ela deve ir embora? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes que eu me esqueça, deixa eu te lembrar que vai ter o encontrinho aqui em São Paulo no dia 25 de agosto, lá no Vão do MASP, na Avenida Paulista. Eu espero por vocês lá. E para quem comprar alguma camiseta do encontrinho que tá super barato, R$ 32, vai ganhar um brinde exclusivo na hora e também vai ganhar um CD com pontos de Umbanda cantados por mim e também pela Betânia Leme. Antes de continuar com esse vídeo, deixa o like, se inscreve nesse canal, não esquece de ativar o sininho, tá bom? E também de se tornar membro macumbeiro para ajudar esse projeto aqui a crescer. Você sabe que essa pergunta ela é muito complexa. Parece simples, né? Eu até me bati aqui. Parece muito simples, mas ela é muito complexa. Porque as entidades, hoje, no meu ver, isso que eu chamo de desenvolvimento. O desenvolvimento, eu acredito que quando a gente entra na Umbanda, a gente tem muito essa ilusão de que é a entidade que vai se desenvolver. Mas existem duas coisas que irão se desenvolver, o processo de incorporação e o médium. O médium vai elevar o seu conhecimento para que ele possa se aproximar mais das entidades e ele também vai aumentar a sua capacidade mediúnica no desenvolvimento. E por conta disso ele vai ter mais consciência do que aquela entidade deseja, do que é a conduta daquela entidade. E o que eu posso dizer? Quando eu, Pérola, comecei a incorporar, existiram sim momentos onde eu incorporava sozinha. Sozinha mesmo, sozinha. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se você quiser que eu fale a respeito disso, eu coloco aqui embaixo nos comentários. E eu incorporava sozinha, mas eu tinha um pequeno... Eu não sei se isso se pode se dizer diferencial, porque eu nunca questionei isso a outras pessoas. Eu sei que outros irmãos da casa também tinham isso, mas eu tinha uma pequena convicção de que a partir do momento onde eu solicitasse que a entidade se retirasse, ela se retiraria, sem a necessidade de ter um cambone ali, ok? E então eu tinha, vamos se chamar isso assim de firmeza, eu tinha essa firmeza que sempre me amparava. E esse acreditar é uma coisa que a gente tem que manter realmente na nossa vida. A gente tem que ter certeza daquilo que a gente está fazendo. A gente não pode ter dúvida de nada. A gente não ganha na Mega porque a gente sempre tem aquela dúvida de que se a gente vai ganhar realmente. E nessa questão eu não tinha essa dúvida, porque na minha cabeça eu já tinha essa propriedade de que o corpo físico ele pertence a mim e ele foi dado a mim nada mais nada menos do que por Deus. Então quem é maior que Deus que pudesse dominá-lo, possuí-lo ou reivindicá-lo, se pode se utilizar essa palavra. E eu sempre tinha essa convicção muito grande de que sempre a partir do momento que eu solicitasse, ela se retiraria, e assim que acontecia com qualquer entidade que eu recebia. Porém, nessa época, eu não trabalhava na linha de esquerda, como já tem em outros vídeos aí do canal, o terreiro que eu trabalhava, só trabalhava com a linha de direita, era uma umbanda branca. E aí, eu digo isso por mim, que as entidades de direita, no começo do processo de desenvolvimento, eles não precisariam estar com um cambone ali para eles poderem ter noção do momento que eles precisam ir embora ou a receber e a orientação do próprio médium para eles se retirarem. Porém, hoje em dia eu conheço outras linhas de entidades de Umbanda que ainda assim são entidades de luz, porém são entidades que elas têm um trabalho mais extenso, um trabalho mais demorado. Então elas precisam sim que alguém esteja ali para ficar orientando a entidade de que ela deve se retirar ou não. Porém, o que eu posso dizer é que nada mais forte do que um médium bem instruído. Se o médium estiver bem instruído, isto é, desenvolvido na questão de mediunidade, no seu campo mediúnico, e também desenvolvido o seu saber para ter essa elevação mental, ele pode sim incorporar Exu e Pombagira sozinho, que ele vai sim, Exu e Pombagira vão se retirar no momento certo, mesmo que aquele médium seja inconsciente, porque a gente está falando de espíritos evoluídos, espíritos de luz, eles sabem mais do que a gente.
Se eles sabem mais do que a gente pode depositar toda a nossa confiança na conduta e na ética destas entidades, ok? Meu ponto de vista, agora sim, se o médium ele está no começo do processo mediúnico, no começo do desenvolvimento mediúnico, nunca é recomendado. Porque o médium ele não tem a firmeza. Por quê? Porque ele duvida daquilo. Ele desacredita de que se ele disser para um Exu ou para uma pombagira que ele precisa que aquela entidade se retire, ele duvida de que aquela entidade realmente vai agir daquela maneira. E essa questão da dúvida é o que faz com que a pessoa não tenha firmeza. Por isso que é quando às vezes me perguntam, Pérola, pode ou não incorporar em casa? Depende do que você acredita. Entende? Não depende da minha experiência. A minha conduta é crer. Mas se a sua for descrer, eu não posso fazer nada. Para você não vai ser recomendado você incorporar em casa. E é nessa maneira que se resume a minha conduta na forma que eu vou aplicá-la. Ok? A entidade ela também tem consciência de onde, quando e por que vir trabalhar. Ou vir a incorporar. Muitas das pessoas dizem que porque a minha baiana ela precisava, porque a minha pombagira ela precisava incorporar. Eu sei, existem momentos onde realmente eles precisam incorporar. Porém, muito disso é a gente se enganando. Somos nós que estamos precisando. Somos nós que estamos querendo, não é a entidade que quer. Uma coisa que eu sinto muito forte na incorporação do meu Exu. A entidade, a partir do momento que ela entra num corpo carnal, ela limita as suas possibilidades, porque ela está se enquadrando a um plano 3D, tridimensional, que é o nosso. A entidade ela está num plano 4D, 5D, onde você aumenta as possibilidades, onde eles podem se deslocar através do tempo e espaço. Não só ir com o tempo à frente, eles podem ir com o tempo atrás. Então você percebe que a entidade, a partir do momento que ela está incorporada, ela é como se ela estivesse vestindo uma camisa de força, onde ela não consegue utilizar todos os seus poderes, assim dizer, ela fica amarrada. É claro que sim, com certeza muitas entidades vão conseguir sim executar, mas isso vai ser um trabalho mais complexo, um trabalho mais difícil para ser executado. Por que a entidade ela iria precisar? Entendeu? Ela não precisa. Sempre é a gente que está precisando. A gente fica muito com aquela energia, às vezes negativada, e a entidade vem e acaba dispersando essa energia. Então nunca a entidade, porque a minha entidade estava querendo vir. Não, ela não estava querendo vir. Você precisava que ela viesse. Mas, ainda assim, por mais que você precisasse que ela viesse, ela ainda assim vai respeitar o horário de trabalho. Se você é uma pessoa que está fazendo desenvolvimento mediúnico em alguma casa, em algum terreiro, ela vai aguardar o dia da semana que foi especificado para aquele trabalho. Por quê? Porque a entidade ela obedece regra? Não, gente. Não só por isso, na verdade. Porque ela precisa também das firmezas estarem sendo feitas. Não é à toa que a gente tem um congá no terreiro, não é à toa que a gente tem os atabaques, que a gente tem a tronqueira, isso tudo não é brincadeira. A entidade precisa disso também para conseguir trabalhar com o fluxo de energia, para ela poder potencializar e realmente direcionar nos locais certos aquela energia que ela vai trazer para você. E ela precisa, as entidades elas são sustentadas por uma força maior, assim como nós estamos sendo sustentados pelas entidades e as entidades por outras entidades superiores, e assim vai até chegar aos orixás, até chegar ao Oxalá, até chegar ao Olorum. Todos nós somos sustentados por algo e nós precisamos daquilo. As entidades também precisam de uma estrutura para elas poderem trazer aquela energia para a gente. O consenso, a lógica de tudo isso que se vê. A entidade ela vai esperar pelo melhor momento para ela poder vir e fazer o trabalho com você. Ela não vai pegar e você tá lá numa festa, numa balada, tomou todas, então ela vai incorporar a bonitona e vai ficar lá fazendo zoeira. Não. Para que ela vai fazer isso? Uma coisa que eu posso falar para vocês de vivência minha, que não sei se pode ser que sirva, pode ser que não, mas as minhas entidades, em todas, não é unânime isso. Tanto que eu não tenho muita afinidade com o Zé Pilintra e com a linha da malandragem, porque eles são muito
oba-oba, né? Eles são muito oba-oba. Pra quem conhece vai me entender. E eu não tenho muito essa afinidade, e todas as minhas entidades, quando elas vêm pro terreiro, se não tem ninguém para elas atenderem, elas ficam irritadas. Posso estar errada? Eu sinto irritação. Posso estar errada. Mas eu sinto como se fosse um desgosto, porque a sensação que me dá, porque hoje em dia eles não me permitem mais que eu ouça os pensamentos deles. Antigamente eu ouvia tudo que eles estavam pensando na minha cabeça. Hoje não, não mais. Eu só sinto o que eles sentem, mas eles conseguem neutralizar totalmente a voz deles. Eu não ouço nada. E eles pegavam e eles ficam de uma certa forma onde ficam pensando assim, por que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Então eles vêm, fazem um trabalho energético, limpam ali o que, sei lá, o que eles estão limpando. E aí vão embora. Eles não ficam lá bebendo e fumando, sabe? Não fica. Nenhum deles. Nenhum e nenhuma. Eles pegam, vêm, fazem uma limpeza e vão embora. Já vão chispando rapidinho. Porque a sensação que eu tenho é de que, assim, eu vou ficar aqui sem fazer nada, eu vou ficar aqui bebendo, fumando. Pra que eu vou ficar aqui bebendo, fumando? Eu preciso beber quando eu tenho um trabalho para despachar, por exemplo. Eu não preciso ficar aqui bebendo e fumando sem parar. É um trabalho totalmente diferente. E é engraçado que é muito diferente da entidade do meu marido, né? Que a entidade dele fica. Talvez seja por isso que a minha não precisa ficar ali. Já tá fazendo o seu trabalho. Pra que ela vai ficar? Então, assim, eles são dessa maneira. Eles sentem como uma perda de tempo se eles ficam aqui sem ter que estar realmente trabalhando. Posso estar errada, isso é uma parte do meu processo, ainda assim, também de desenvolvimento pessoal, acredito eu. E é isso que eu quero dizer para você. Eu espero que você tenha entendido. Se você tiver firmeza, pode sim, não vai precisar de ninguém, entidade, para falar que ela precisa ir embora. Agora, se você não tiver firmeza, você vai precisar. Vai precisar. Então, fica de olho, macumbeiro, não esquece de virar membro. Isso que a Umbanda é pra mim. A Umbanda é aprendizado, a Umbanda é conhecimento e a Umbanda é evolução. Não esquece de compartilhar com seus amigos esse vídeo e muito axé pra você nesta empreitada.